Toda vez que a gente visita a Amazônia, ela faz questão de nos ensinar o tamanho da sua importância e de seus recursos para manter o equilíbrio natural do planeta. Um dos tesouros naturais mais preciosos, abriga uma riqueza inigualável em biodiversidade. No entanto, este bioma enfrenta desafios cruciais para a sua existência, devido à exploração predatória de seus recursos e às mudanças climáticas resultantes, onde cada escolha humana pode causar um impacto profundo. Quando tivemos a ideia de gravar esse filme, se tratava de acompanhar Sarah e Pierre durante sua aventura no Paraná do Mamuri. Mas, na verdade, foram eles que nos mostraram um mundo novo, onde o ecoturismo é a base da economia comunitária, minimizando assim o impacto e ajudando aqueles que dependem da floresta. Como toda descoberta, o caminho é árduo e cheio de desafios. Ao longo dessa jornada, conhecemos diversas realidades. A fauna, a flora, um ecossistema socioeconômico que demonstra ser fonte de sustento de um povo. Uma linha tênue entre o homem e a natureza. Foi nesse momento que nos é apresentado o Raimundinho, um personagem que conta através da sua história de luta como conseguiu equalizar sua atividade e a conservação ambiental. Um homem de coragem que, com seu esforço e de sua família, conseguiu o feito de ter sua própria pousada. Hoje em dia, gera emprego e lida diretamente com a manutenção ambiental desse paraíso. A dificuldade que teve aqui foi a gente conhecer quem trabalhava nesse ramo de turismo. Eu gostei, né, do trabalho e eu tive pensando que eu podia fazer a minha própria empresa, como eu botei no trabalho, lutei muito para construir e, graças a Deus, eu consegui a pousada Big Fish para mim trabalhar nesse ramo de turismo. Nós botamos para preservar, então tudo que nós vemos agora, respeito a esses animais, nós tratamos em preservar, não maltratar, não cuidar bem deles. Então isso foi importante e foi isso aí para nós. Eu me chamo Samir Zen, eu trabalho como guia naturalista na Amazônia há cerca de 12 anos. A gente trabalha com a modalidade de turismo ecoturismo, que é uma maneira sustentável de explorar esse recurso tão precioso que é a floresta. E essa atividade que a gente vem desenvolvendo aí ao longo desses anos aí, também com o turismo de base comunitária. Samir Zen, nosso operador de turismo e guia naturalista, destaca como o ecoturismo tem um impacto positivo na economia das comunidades que visita. Ele demonstra como essa prática pode ser uma solução viável para a proteção da Amazônia, ao mesmo tempo em que educa o visitante sobre a importância da conservação ambiental. O ecoturismo é uma modalidade que principalmente favorece, porque não tem como falar em preservação sem falar nas pessoas também, né? Que fazem parte desse contexto, né? Como a família que a gente está explorando, a família Tucano, é um pessoal que tem esse contexto, da sua cultura isso, né? Então, ao invés de estar caçando, ele está pilotando um barco, está aprendendo um novo idioma. Aqui já tem vários guias de gerações aí que aprenderam a falar o idioma trabalhando. Então, isso traz uma perspectiva diferente para as comunidades, né? E o despertar da consciência da floresta e entender que a gente é parte disso, né? E troquei a sala de aula para aprender com a floresta, conhecer a importância da floresta para a nossa vida, né? E hoje sou um aprendedor da floresta e a gente consegue também, através do turismo, ensinar também as pessoas, né? Porque a gente só cuida do que a gente ama. E uma vez que você conhece a importância da floresta, como ela é importante diretamente para a sua existência, é um despertar para qualquer pessoa, né? Conhecer para proteger, como eu sempre falo. A gente conversou com a secretária de turismo do município do Careiro, Neuzilene Joyce. Ela fala sobre os esforços para impulsionar o ecoturismo de base comunitária, as iniciativas em criar projetos sustentáveis para desenvolver o turismo na região.
Na região, em todo o município do Careiro, nós temos em torno de 45 hotéis. Nós temos o Rio Tupana, temos a grande concentração é aqui no Mamori. No ano de 2022, nós recebemos 30 mil turistas. Se você olhar essa região aqui, ela é uma região que não tem desmatamento, né? Muito pouco, uma agricultura familiar ali mesmo, pequena. Por quê? Porque a maioria dessa comunidade, ela trabalha nos hotéis. É a cozinheira e a gente trabalha esses cursos. Nós trabalhamos a capacitação da comunidade para operar nos meios de hospedagem. A gente já teve curso de garçom, nós já tivemos curso de condutor, de turismo ambiental, nós já tivemos curso de camareira em meio de hospedagem. Nós já vamos ter agora um curso de culinária regional. Então, assim, a gente capacita a comunidade para estar trabalhando o turismo. Né? Por quê? Porque essas pessoas elas têm um emprego, a mão de obra delas ali está sendo valorizada. E durante a alta temporada, que começa de setembro e vai até dezembro, falta mão de obra. Falta mão de obra, principalmente a cozinheira, principalmente o piloteiro, o guia. A gente já também trabalhou o curso de inglês aplicado a serviço turístico nas comunidades. O município do Careiro também iniciou um projeto de energia limpa com placas solares, beneficiando alguns hotéis através de uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado. Embora ainda seja um projeto em fase inicial com poucas placas instaladas, é um passo importante que precisa ser fortalecido e ampliado. Isso garantirá uma fonte de energia limpa, tanto para os empreendedores turísticos quanto para as famílias que residem na comunidade. Olha, a questão da energia limpa, né, a placa solar, como você citou, ela é de grande importância. Não só como uma energia limpa, mas também porque nós temos muito problema com energia elétrica. Porque nós estamos no meio da floresta, tem os ventos, tem a chuva e as árvores caem sobre esses fios. E aí acaba que se esse meio de hospedagem não tiver um grupo gerador ou placas de energia solar para segurar, esse hotel fica prejudicado, ele fica sem energia. E aí o turista, ele, na maioria das vezes, ele quer ressarcimento, né? Seu Jair, membro do Conselho de Turismo do Careiro, destaca como o ecoturismo trouxe novas oportunidades econômicas para a região, ao mesmo tempo em que promove a conservação do meio ambiente. Em primeiro lugar, não existe uma floresta melhor do que a floresta amazônica, a floresta tropical, é a maior do mundo. Para você manter o turismo ecológico e até mesmo de pesca, você tem que primeiro aprender a preservar. E isso nossos jovens já estão conscientes disso. Tanto é que hoje a depredação aqui é muito pouca, entendeu? Na nossa jornada, nos caminhos do Mamori, nos deparamos com duas pontes caídas, no trecho do rio Curuçá e o rio Altasmirim. Atravessamos de balsa com dificuldade, pois a queda dessas pontes dificultou ainda mais a nossa chegada na pousada do Raimundinho. Ah, meu amigo, foi muito difícil a caída dessas pontes, porque para nós foi um impacto no nosso turismo. Aqui na pousada mesmo, eu tive de trazer turista a pé, nas duas pontes, mais de 12 quilômetros. Andando em cada ponte, são 4 quilômetros, nós andava para pegar um carro para trazer até no ramal do 14. Foi um impacto no turismo para nós, muita dificuldade para nós tivemos e devolução de dinheiro. Nós tivemos de devolver dinheiro dos grupos. Tá fazendo 2 anos que aconteceu isso para nós e foi um impacto muito grande. E ainda não está normalizado, porque as pontes ainda não estão feitas. Nós ainda estamos sofrendo essas consequências. O prefeito, Natan Macena, nos falou sobre as dificuldades em administrar o município do Careiro. Diante da escassez de investimentos do governo federal e estadual, a região enfrenta enormes desafios logísticos, agravados pela demora na reconstrução das pontes da BR-319, uma via crucial para a conexão e o desenvolvimento local. Além disso, destaca a necessidade de investir no turismo como matriz de geração de renda e emprego para a população local.
O governo do estado precisa investir mais no turismo, entendeu? Através do governador. Então, assim, precisa ser olhado com carinho que o turismo é uma matriz de oportunidade, é uma matriz de geração de emprego, é uma matriz de sustento da família, entendeu? Que está aqui. Porque eu sempre falo que só a prefeitura sozinha não consegue dar emprego para todo mundo se não tiver essa alternativa, e o turismo aqui é uma alternativa. Então, a carga maior está no município. Então, haveria que ter um investimento, com certeza, muito maior por município, que com certeza estão trabalhando, estão fazendo as coisas acontecer, para que a gente possa atender o coletivo, em benefício da infraestrutura, em benefício da saúde, em benefício social, entendeu? Hoje, o nosso maior problema é o caso do trânsito, a infraestrutura. Hoje, para a gente chegar aqui, é difícil. Não temos um porto lá em Manaus, na Ceasa, que é o nosso caminho, não tem um porto que preste para embarcar o pessoal. Chega no outro lado do Careiro, não tem infraestrutura. Às vezes, quando é para uma pessoa de certa idade ou que tem uma certa dificuldade de locomoção, é preciso estar carregando. Tudo isso impacta no bom andamento do nosso trabalho. A BR-319, para nós, do jeito que ela está, é o maior entrave, não só para o desenvolvimento da região amazônica, mas principalmente para o crescimento do turismo dentro da região amazônica, em especial do Careiro Castanho, que está à margem da BR-319. O meu pai foi muito importante. Ele foi importante assim, porque para trazer o turismo para cá foi preciso muita dificuldade. Intermédio assim que só nós que tínhamos terreno. Então ele dispôs desse terreno, ele vendeu o terreno para uma empresa para trazer o turismo. Depois de ele vendeu o terreno, e depois que ele vendeu, foi construído um hotel para trazer o turismo para cá. A dificuldade que teve aqui foi a gente conhecer quem trabalhava nesse ramo de turismo. Então, depois que nós conhecemos, aí veio a força e a coragem, que foi nós trabalhando para construir um hotel e para poder ter o turismo para nós trabalhar. Durante nossa expedição, nos deparamos com uma samaumeira centenária, uma verdadeira gigante que sustenta a vida e o equilíbrio ao seu redor. Diante dela, seu Raimundo Tucano, pai de Raimundinho, um verdadeiro guardião das histórias e das tradições locais. Seu Tucano nos ensina que a Samaúma é mais do que uma árvore. Ela é uma entidade que respira vida e sabedoria. Dizem que suas raízes se estendem até o coração da terra, bebendo das águas mais puras, enquanto seus galhos tocam as nuvens, conectando a terra ao céu. É como se a Samaúma fosse um portal para um mundo mágico, onde a natureza e a espiritualidade se entrelaçam em perfeita harmonia. Olha, essa ave aqui, sempre encostado dela, ela tem as filhas. Outra coisa, essa ave, você vê essas miúdas que estão por aqui em roda dela, ela tem comunicação com todas elas, porque essas novas aqui é que dá a proteção para ela viver alegre, viva. E ela estruma, que se dá o nome de estruma, essas folhas que caem dela, serve de estrumo para essas mais novas aí. Essas mais novas estão alegres por causa que ela está viva. Se nós devastar tudo, eu chego aqui, eu meto motosserra, pá. Aí eu digo, derrubei tudo aqui ao redor. Você não sabe a dor que ela está sentindo, pelos filhos que foram embora. E se ela cair, os filhos vão chorar por ela. Essa é a coisa que sempre de caminho. Mãe dando vida para o filho e o filho dando vida para a mãe. E justamente quando morre um filho, ela chora. A gente está aqui num samaumário. Essa é a árvore mãe, mas existem várias outras sumaumas. Essa, como você vê, é a fêmea, essa aqui, né? O macho é mais entroncado, ele é diferente. Tem machos ali de 300, 200 anos ali. Então nós estamos num samaumário. Ela faz a manutenção de tudo isso, né?
E através do sistema de raízes, a conexão com as micélias, com os fungos, né? No sistema do iWeb de conexão da natureza. Praticamente elas trocam informações neural e a gente está aprendendo sobre isso. Deixa a gente também muito mais humilde, porque isso é uma floresta que ainda está sendo descoberta, né? E aí o grande ponto é esse, descobrir ela até antes de destruir, que é o que está caminhando, né? Aí quando a primeira vez que eu fui para ver, eu me impressionei com a Samaúma. Dá vontade até de subir lá em cima. Aí, quando tá mais cheio, ela começa a ficar alagada, dá vontade de pular lá de cima, dentro d'água. A gente se embola e começa a rir daquela sensação do bicho ver. E a gente começa a amar a natureza, né? De uma forma que ninguém pode fazer pela Amazônia. A gente se sente um bicho, na que a gente entra na natureza, a gente sente ali uma sensação que a gente é um pássaro ou uma onça pintada. A gente começa também a brincar na natureza, né? É muito legal. No ano passado, a Amazônia enfrentou uma das maiores estiagens da sua história. Rios que antes eram veias pulsantes de vida secaram, expondo o solo ressequido e deixando comunidades inteiras isoladas. Essa seca devastadora não só ameaçou a biodiversidade local, mas também ressaltou a urgência de práticas sustentáveis que possam mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Foi como se a própria floresta, gritando por socorro, clamando por atenção para os desafios eminentes que enfrentamos. Os sinais são claros. Se não agirmos agora, podemos enfrentar consequências irreversíveis para o equilíbrio do nosso planeta. Porque nós já estamos colhendo os frutos de nossa ação humana, né? Nós estamos vindo de uma grande cheia, na sequência uma grande seca. As previsões não são as melhores para esse ano. Aqui onde a gente está já deveria ter água, a marca d'água está ali, ó. E já deveríamos ter água aqui, a gente já deveria chegar bem aqui com a água aqui, nesse período, num ciclo normal, e nós não estamos. Então, essa água vai faltar na seca, né? Sobre os atrasos de enchente, eu não posso explicar por causa que a gente estamos tendo essa enchente desfalcada. Ninguém pode ter uma base. De primeiro nós tinha. Esse ano a enchente está meio atrasada. Está atrasada. Acontece que o ano passado, justamente a água subiu normal, mas com todo o atraso que está, eu acredito que a água vem ainda no pé dessa ave. Uma única árvore dessa joga para a atmosfera cerca de 1.000 litros de água, que isso volta como precipitação, como chuva, que alimenta o solo. Olha só, a terra toca o céu e o céu devolve, né? A gente tem um contato único, a floresta produz isso, né? E isso alimenta, a gente é 70% do nosso corpo de água, né? Então, a maior bacia hidrográfica do mundo aí, né? Tem uma conexão, os rios são veias que permitem a vida, que permitem comunidades sobreviverem dos recursos naturais. E essa região aqui do Paraná do Mamoré é uma região especial para mim, né? Aqui é onde eu me reconectei com a natureza. Foi quando eu passei a pisar com pés descalços nesse chão, né, e ter esse contato com a consciência da floresta, né, porque ela está viva e ela fala, e se você tem a conexão e ela fala, ela tem os pássaros que falam, ela tem as mudanças climáticas que falam, nos alertam, e essa é a conexão que a gente tem agregado aí cada dia mais, né? E fazendo outras pessoas experienciar essa conexão também. Às vezes a gente vê assim, sai um turista daqui, um cara de um lugar urbano como Nova York, e ele sai assim pensativo, aí você pensa assim, caramba, cara, tem algo profundo que aconteceu nesse cara, né? Acho que é até difícil, assim, de escrever, mas de uma desconexão, de uma paz e de uma conexão mesmo, né, com a natureza. Tanto a questão da parte da floresta como a própria... os próprios passeios em grupo também, eu acho que fazem a gente, né, esse sentido mais de grupo, todo mundo desconectado, sem celular. Então, eu acho que até a forma de interação entre as pessoas é diferente, né, de apoio, de ajuda mútua. Eu acho difícil a gente
estar num lugar desse, viver uma experiência dessa e não voltar modificado, né? Eu acho que é muito significativo, é tudo muito grandioso, né? Eu acho que a gente dá outra dimensão, assim, do país, né? Do mundo, assim, da vida, da conservação, né? E principalmente também, né, de que isso aqui é o meio de vida de muitas pessoas, muitas comunidades. Então, né, é muito importante a gente valorizar e preservar, e valorizar, inclusive, como que eles ajudam, né, como que eles são importantes para a própria preservação. Nós estamos com o maior perigo dessa água nossa se acabar. Então, nós temos de preservar, não jogar lixo na água, que é o perigo, não jogar lixo na água. E se der para você ver um lixo, ajuntar para fazer qualquer coisa dele, sem jogar na água, seria melhor. Porque de primeiro, eu descia, só fazia balançar a cuia dentro dessa nossa água e tomava, e não tinha problema nenhum. Hoje, fui criado, o primeiro chá foi feito dessa água, a primeira papa. Foi feito para mim dessa água. Hoje, se eu beber dessa água, eu estou bem arriscado a adoecer. E se essa água se acabar, não vai pensar que esses poços artesianos vai ficar feliz, porque essa água aqui é que supre o poço artesiano, debaixo da terra. Então, essas são as coisas que eu digo para eles. Preserve a natureza, não é só as selvas, preserve a sua água. Que senão, eu tenho um amigo, posso contar uma história? Eu tenho um amigo de São Paulo, que ele tem 84 anos, ele falou para mim que quando ele nasceu, ele comia peixe, ele pegava peixe no rio Tietê. Na parte do rio Tietê, ele pegava e levava a mãe dele, fritava e ia comer lá em São Paulo. Hoje, ele diz, compadre, hoje se você meter um dedo é arriscado ficar o dedo lá na água, porque está tudo poluído. Não é a água que acaba, vai aumentar. Se você joga um lixo aqui, em cima da terra, a terra cobriu, ela já subiu. Então, essas são as coisas que eu mais digo para as criançadas, para o povo às vezes. Eles até às vezes caem na risada, aí dizem, é verdade, é verdade. Ele está falando a verdade, ninguém pode nem rir. Que ele fica bravo se rir. Eles dizem um com o outro. E eu ouvindo, não jogue lixo na água. É o que mais eu peço para a juventude. Pois é. Muito obrigado. Thank you.